onde estava bastante confortável nas últimas negociações. Quero trazer também destaques para a economia norte-americana e talvez a principal notícia do dia: Joe Biden desistiu da corrida presidencial americana. O atual presidente publicou uma carta nas redes sociais anunciando a decisão após pressão de membros do partido e apoiadores da campanha. No documento, agradeceu àqueles que apoiaram a sua reeleição e indicou apoio à indicação de Kamala Harris, a sua vice, para concorrer à presidência em seu lugar. Biden destacou conquistas da sua administração e disse na carta que, embora fosse a sua intenção concorrer à reeleição, acredita ser do interesse do partido e do país que se afaste e se concentre exclusivamente no cumprimento das atividades presidenciais. Biden prometeu falar ao longo desta semana para dar mais detalhes sobre a sua decisão. Apesar de o nome não ter sido oficializado, Kamala Harris, apoiada por Biden em carta, é o nome mais cotado para assumir o lugar na corrida. A eleição americana acontecerá em novembro. O candidato opositor, Donald Trump, continua com o favoritismo. Após a desistência de Biden, Trump declarou que será ainda mais fácil concorrer contra Kamala. Francisco, acho que nada muda no cenário. Claro, temos uma mudança das peças, mas o favoritismo de Trump continua. O mercado não promove grandes movimentações. Temos, claro, uma mudança fundamental no jogo político norte-americano, mas ainda estamos bem distante das eleições e parece que, pelo menos, o candidato favorito não muda as suas cartas neste começo de semana. Pois é, ontem, como nós já comentamos e você comentou com bastante propriedade, Gabriel, essa notícia relativamente inesperada por conta apenas do timing. Muita gente já esperava, havia uma certa expectativa dos mercados internacionais, própria mídia americana, o cenário político americano, norte-americano, em relação aí ao posicionamento do Sr. Joe Biden. Ele acabou acontecendo ontem com a carta, sua desistência, a indicação dele, a senhora Kamala Harris, e agora vamos aguardar se ela será realmente confirmada e se for, e se o for, assim sendo, quem será o seu candidato a vice, que também acho que terá um grande peso, uma grande importância aí para a chapa dos democratas. Os mercados, ontem, como nós comentamos, fechados durante o dia, à tarde apenas as criptomoedas tiveram alguma movimentação, mas de alguma forma ficaram estáveis aí ao longo da noite, ao longo da madrugada. Nós já vimos as bolsas asiáticas, na sua maioria, caíram, principalmente a China continental, Japão, Coreia do Sul. As commodities, o cobre vai caindo, o minério de ferro caiu, o petróleo, depois de fortes quedas aí na última sexta-feira, com o clima de aversão a riscos, o petróleo caiu 3,25% em Nova York, 2,9% em Londres, teve quedas também na semana, 1,27% em Nova York, o WTI, e 2,82% de queda na semana também em Londres, aversão a risco. Agora, expectativa de acomodação aí dos mercados, os próximos passos, os próximos desdobramentos, para que nós tenhamos então um cenário um pouquinho mais claro. Falta muito tempo ainda para a decisão, deveremos ter ainda várias oscilações aí nas perspectivas. Vamos aguardar aí os desdobramentos, as notícias e as manifestações até mesmo por conta do posicionamento oficial do Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Nós já conversamos sobre isso em algumas ocasiões aqui no programa. A Bolsa norte-americana ela é um pouquinho mais afastada do mundo político do que a Bolsa brasileira. Aqui, qualquer espirro de um candidato ou outro, nós temos uma movimentação brusca, né, o Francisco, para os ativos. Fala de Petrobras, fala de Vales, fala sobre juros aí, danou-se. Nós temos uma bolsa disparando ou a bolsa derretendo. Lá nos Estados Unidos, o mundo é um pouquinho mais afastado. Por vezes, eu percebo mais atenção ao que fala o presidente do Fed do que fala o presidente da República nos Estados Unidos. Mas, claro, algumas pautas específicas elas vão permanecer. E, claro, vão ser efeitos, vão afetar a Bolsa de Valores, independente do candidato, independentemente de quem ganhar a presidência da República. Eu lembro a vocês que na semana passada nós comentávamos sobre peso de tecnologia nos principais índices. É uma das principais pautas de Donald Trump, mas este peso sobre as empresas de tecnologia veio justamente de uma proposta da administração de Biden. Então, tanto a um lado quanto ao outro, quanto a democratas, quanto a republicanos, nós temos algumas pautas que são bem parecidas, dentre elas essas restrições ao setor de tecnologia chinês.
Temos neste momento os principais índices americanos, todos em alta, leves altas em alguns casos, no entanto o índice de tecnologia se recupera. Nasdaq sobe 0,94%. Caiu mais de 3% na semana passada, então esta alta de 0,94% ainda não é o suficiente para recuperar os patamares já negociados por Nasdaq. No entanto, no pré-mercado americano, todos os principais índices em alta, 0,94% de alta para Nasdaq, S&P 500 também sobe 0,61%, e índice Dow Jones, ligado ao setor industrial, 0,18% de alta. Índice Russell 2000, que representa small caps, mais de 2.000 companhias listadas neste índice, 0,39% de alta. Então, todos os principais, até o Russell 2000, que é um índice anexo ali aos principais deles, está em alta neste começo de manhã. Queria trazer também